Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu falei, hoje eu não vou fazer vídeo não. Tava bem corrido hoje. E agora são 10h30, 10h35. Eu acabei de atender minha última cliente agora há pouco. E eu falei, vou dar uma descansada aqui. Vou comer alguma coisa e vou pegar um livro e vou dar uma descansadinha ali. Me jogar no sofá e ler alguma coisa legal. Só que aí eu acabei dando uma olhadinha no Facebook. E eu tô num grupo fechado e uma pessoa pôs uma postagem assim: todo homem gosta de mulher que. E aí as pessoas, né, tinham que completar, colocar o comentário lá, completando essa frase: todo homem gosta de mulher que. E eu completei. Eu já vou dizer o que eu escrevi. E depois que eu escrevi, eu fui ler alguns comentários. E eu confesso que o que eu escrevi muito mais pela minha experiência de como pessoa, né? Uma experiência pessoal e não muito como profissional. Claro que não tem como separar. E claro que também eu atendo e eu vejo muito destas questões. Mas a minha resposta eu coloquei como Gislene, Gislene pessoa, Gislene mulher, não Gislene profissional. E eu literalmente eu penso dessa forma mesmo, né? Que eu já vou dizer para vocês. E confesso que quando eu voltei e dei uma olhadinha bem superficial, depois eu vou ler com detalhes, dos comentários, eu fiquei muito surpresa e ao mesmo tempo nem tanto, porque é assim mesmo que as coisas estão acontecendo. Fiquei surpresa porque é completamente diferente do que eu penso, né? E aí eu entendo, e ao mesmo tempo fica muito fácil depois de entender, por que os relacionamentos estão tão difíceis, né? Parece para não dizer certeza, parece que realmente os relacionamentos estão assim, à beira de um colapso, sabe? Você não sabe muito que. Eu tô mexendo muito no cabelo, porque eu lavei agora e ele tá úmido. E aí começa a incomodar um pouco. Os relacionamentos estão à beira de um colapso e a gente fica meio assim, você fala, como que as pessoas não enxergam? Não precisa, né? Tem algumas coisas que não precisa nem ser especialista, você não precisa ser especialista em relacionamento, você não precisa ser mediador de conflitos, você não precisa ser mediador de nada, você não precisa ser sexólogo. Você só precisa ser uma pessoa e olhar a situação, olhar os relacionamentos, as relações, como é que elas estão. Claro que, para mim, é muito fácil falar, pontuar da minha forma, porque é a minha forma. E claro que também, né, como eu sempre falo, não existe uma forma certa. Existe uma forma que pode dar mais certo, mas não é que ela é a certa e que todas as outras estejam erradas, mas ela pode ser a que dê, né, que dá mais certo para algumas pessoas ou para uma grande quantidade de pessoas e em determinados tipos de relacionamentos. Claro que também fica muito mais fácil quando a gente olha a questão da idade, por exemplo, né? E eu tava agora ali, eu tava pensando sobre isso, foi onde eu decidi fazer o vídeo, que eu não ia fazer. Fica muito mais fácil quando a gente olha e vê que tem a questão da maturidade. Ontem eu fiz o vídeo falando de agiotagem conjugal e eu falei sobre isso. A questão da maturidade. Relacionamento é pra gente grande, relacionamento é pra adulto, relacionamento não é pra criança, nem nada disso, né? Então, e como eu falei no vídeo também de ontem da agiotagem conjugal,
eu falei que relacionamento é pra gente grande, e mesmo assim, essa gente grande precisa ter maturidade e estar com a terapia em dia. Senão, você coloca tudo a perder, né? Nem coloca tudo a perder, porque não dá nem tempo de construir nada para depois perder. Você nem consegue ter nada. Então, fica muito difícil, na verdade, olhar para uma pessoa muito jovem, sem experiência de vida mesmo, né? Não tem nem idade para ter tido essas experiências de vida, sem maturidade, sem, sem habilidades relacionais, sem todo esse ferramental de vida. E aí fica tudo mais difícil. Agora, quando a gente já tá, né, lá na frente, já entra na casa 200, né? Fica mais fácil, porque você já viveu um montão de coisas na sua vida, você já tem experiência, você já quebrou a cara, você já sofreu. Não tem quem não tenha sofrido por amor, nem que seja um pouquinho assim, né? O que eu não concordo, eu não estou dizendo que amor tem que ter sofrimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, às vezes esse sofrer por amor que eu falo, às vezes na época foi assim, aquela coisa que você fala, ai, né? Depois que passa, você fala, puta, nem era tudo isso, né? Quem não teve um amor platônico? Eu, na minha adolescência, tive amor platônico por professor, que eu ficava babando, assim, falava, nossa, né? Quem nunca passou por uma situação assim que você fala, não deu em nada, tanto não deu em nada e nem era tudo isso, que passa o tempo você tem que, né? Não é aquela coisa automática, você tem que lembrar, falar, peraí, né? Numa conversa você fala, eu também tive, agora eu lembrei e tal. Então, sabe, esses sofrimentos passageiros, nada, não tem que ser. Relacionamento, amor, paixão, não tem que ser, mesmo que seja aquela paixão avassaladora, não tem que ser nada que machuque, que deixe feridas, cicatrizes. Isso não, sabe? Isso a gente entra, é outra coisa. Não é nada disso. Amor é uma coisa legal, amor é uma coisa gostosa. Um relacionamento com amor. E sempre que tem, né, nesse viés aí, amor, carinho, cumplicidade, afetividade, parceria, amizade, respeito, admiração. Não tem como não ser saudável quando você tem esse conjunto todo, né? E aí fica tudo muito mais fácil. E é nesse ponto que eu falo o seguinte: relacionamento é tão simples, basta que as partes se entendam e estejam dispostas ao querer. E quando a gente fala algumas coisas, é muito fácil a gente entender quando a pessoa entende errado, né? Errado comparado ao que a gente está colocando. Por exemplo, eu fiz um postzinho, acho que foi anteontem, que eu disse, não lembro exatamente, mas era mais ou menos assim: achar que quer não é querer, pensar que quer não é querer, alguma coisa assim. E uma pessoa comentou assim: querer é poder, quero e faço, alguma coisa nesse sentido. E eu disse, não. Eu falei, ok, querer é poder, eu também tenho esse mantra. Eu quero, vou lá, faço e faço acontecer, ponto. Aí eu falei, só que você não entendeu o que eu disse. Eu disse, achar que quer não é querer. Eu só tô achando que eu quero. Se eu só estou no achômetro, eu não vou fazer nada para que aquilo aconteça. Então, achar que quer não é querer. Depois a gente pode, depois que eu decidi, né, que realmente eu quero, aí sim. Aí a gente pode ir para o outro viés ali de querer é poder, que também, mais ou menos assim, né? Não é bem assim também não. A gente rala e faz o máximo para fazer acontecer.
Mas é bem verdade que nem sempre querer é poder. Poxa, eu quero tanta coisa na minha vida que eu não posso, né? É, 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 é verdade. Tem tanta coisa que eu quero, mas eu não posso. Principalmente quando é aquilo que não depende da gente. E principalmente quando são coisas que tem uma outra forma, né? Tem formas diferentes. Porque de repente eu falo assim, tem mecanismos, tem estratégias, tem muita coisa que faz pender mais para um lado ou para o outro. Quando eu falo, por exemplo, ah, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar um carro X. Mesmo que esse carro X esteja muito distante da minha realidade, mas eu determinei, eu quero. Aí eu vou falar, tá, querer é poder. Mas eu posso? Não, tá bem longe da minha realidade, não posso. Mas eu tem como eu fazer isso? Tem. Eu encasquetei, eu enfiei na minha cabeça que eu quero e tem que ser esse e eu vou ralar, eu vou, sabe? Vou criar estratégias, mecanismos, um monte de coisas eu vou fazer e eu vou conseguir. Vou trabalhar mais, vou comprar um modelo, sabe, mais antigo, não exatamente um zero. Eu vou comprar um usado, eu vou comprar. Nossa, eu vou. Tem mil situações que a gente pode conseguir. Agora, mas eu tô falando de uma questão material. Agora, eu quero ser igual a Gisele Bündchen. Vou ficar querendo, mas vou ficar querendo muito, né? Porque o que aquela mulher tem de perna, por exemplo, eu tenho de altura. É quase isso. Então, por mais que eu queira, não vai, né? Posso fazer mil transformações. Eu posso colocar uma lente de contato, né, nos olhos. Hoje a gente tem que falar que é nos olhos, né? Porque tem de dente também agora. Posso colocar uma lente de contato, eu posso tingir meu cabelo, eu posso ficar loira, eu posso pôr aplique, eu posso fazer dieta, cirurgia, procedimentos, lipoescultura, não sei o que, pôr silicone, tirar silicone, põe aqui, põe lá, tira costela para ficar com a cinturinha. Eu posso fazer um monte de coisa, mas eu nunca vou ser a Gisele Bündchen, por exemplo, que eu dei o exemplo, né? Tem coisas que você pode mascarar, mas você não vai ser, né? Eu quero casar com aquela pessoa. Tá, eu posso querer muito, mas se ela não quiser, não vai acontecer nada. Então tem coisas que por mais que a gente queira, não vai acontecer. Então, querer é poder até a página 2, mas não é não, tá? Em alguns casos, como eu mencionei, mas isso não pode ser feito disso um mantra, né? Tem uma limitação aí. E as pessoas têm que ter consciência disso. E voltando no que eu postei, achar que quer não é querer. Você nem quer ainda. Você acha que você quer. Então você não vai, né, mover grandes questões aí, mundos e fundos para você fazer acontecer, porque você nem tem certeza se é aquilo que você quer. Então começa por aí. E por estas questões a gente entende quando a pessoa entendeu outra coisa que não é aquilo que a gente quis dizer ou aquilo que a gente está dizendo. Por isso entram várias questões, né? E nesse ponto entra a questão do diálogo, né? Que é o alicerce dos relacionamentos, das relações. Sem diálogo, eu não sei nada do outro. Eu não sei o que o outro pensa, eu não sei o que o outro quer, eu não sei o que o outro sente. E quando eu falo sempre, o silêncio é a forma mais certa de entender tudo errado. Quer fazer um negócio dar errado, aplique a técnica do silêncio. Porque
ninguém tem bola de cristal. Eu posso interpretar que o outro está em silêncio, né? Não tá falando nada comigo porque ele tá bravo comigo, porque ele tá triste, porque ele tá magoado, porque ele ficou... enfim. E pode não ser nada disso. Eu posso interpretar que ele ficou em silêncio porque ele respeitou, né, quem cala consente, ele respeitou o meu posicionamento, enfim, quem cala consente. Não, pode ser o inverso. A pessoa ficou quieta porque ela tá muito pé da vida. A pessoa pode ficar em silêncio porque pensa, ai, é tão tosca essa situação que eu não vou nem perder meu tempo falando nada, né? Deixa pra lá. Ah, mas a pessoa vai pensar, ah, eu não tô nem aí com o que a pessoa vai pensar. Nem me interessa o que a pessoa vai pensar. Sabe? Se ela pensar que tá bom, que tá ruim, se eu gostei, se eu não gostei. Se ela pensar que eu concordo, que eu não concordo, eu não tô nem aí porque ela tá pensando. Não vou perder meu tempo, né? Então tem tantas interpretações do silêncio, mas ele sempre é a forma mais certa de entender tudo errado, né? Então, então o relacionamento é muito fácil. Relações é uma coisa assim muito simples de acontecer. A questão é o outro querer. Estar disposto a falar, estar disposto a compartilhar. E foi em cima disso tudo que eu coloquei. Muito do que eu penso pessoalmente. E de verdade, quando eu escrevi, eu não escrevi nada, nem pensando no profissional. Então vamos lá, né? Todo homem gosta de mulher que, e a minha visão de verdade é: todo homem, a minha resposta, todo homem gosta de mulher que seja independente. Ah, vocês homens, né? Porque o que a mulher acha é outra coisa. Porque a resposta é: todo homem gosta de mulher que, quem pode responder é o homem. Então, se vocês pensam, se eu errei muito, se eu tô muito fora. E tem outra coisa, né? Eu vou estar dentro para alguns homens e vou estar completamente fora para outros. Então, mas se for assim, Gislaine, você tá louca? Não sei de onde você tirou isso. Comenta aqui, comenta aí embaixo do vídeo que é legal a gente saber, né? Mas a minha opinião é: todo homem gosta de mulher que seja independente e não um peso morto na vida dele. Que seja companheira sem ser pegajosa. Que seja inteligente sem ser prepotente e arrogante. Que seja sedutora, perdi aqui. Que seja sedutora sem ser vulgar. Que seja acolhedora e afetuosa sem que exerça o papel de mãe dele. Que seja safada na hora, lugar e medida certa. Que seja amiga e amante. Seja alguém para dividir a vida e não alguém que lhe tire a liberdade e coloque em cárcere privado. Enfim, exatamente o que todas as pessoas buscam em um relacionamento. De verdade, essa é a minha opinião. E como eu coloquei no final, é o que todas as pessoas buscam em um relacionamento. Eu penso assim, porque se eu inverter, né, isso daí é o que eu busco num relacionamento. Exatamente isso. Por exemplo, agora vamos lá, né? E aí eu abro aqui o leque, né, para pessoas. Por exemplo, eu vejo exatamente esse quadro num relacionamento. E eu gostaria não, é o que eu quero, né? Só entro num relacionamento se for assim, caso contrário, eu vou continuar na minha solitude. Solitude é diferente de solidão e eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu quero, e eu sei que o outro espera, porque a pessoa que eu quero, o perfil que eu criei, da pessoa que serve para mim, por exemplo, tá muito alinhado com isso. Então eu sei que tem que ter aquela cumplicidade.
Então, eu sei que eu vou ter que dar isto aqui que eu escrevi e o outro vai retribuir na mesma moeda. Porque se não for assim, não sabe, não dá liga. Então, tem que ter uma, como é que chama? Não é sincronia. É outro nome que eu queria dizer aqui, mas eu fugi a palavra agora. Mas tem que ter essa sincronicidade, né? Porque, por exemplo, eu quero uma pessoa independente, sem que seja um peso morto na minha vida. E eu na vida dele, né? E eu não tô falando só de dinheiro. Sempre que falo em independente, as pessoas associam muito, e eu falei isso também ontem no vídeo, as pessoas associam com dinheiro. Gente, dinheiro é a parte quase que menos importante, né? É, as pessoas trabalham hoje, homens e mulheres, uma parcela muito pequena não trabalha. E ainda que uma pessoa, os dois trabalhem e um ganha muito mais que o outro, vai ser, né, particionado em partes iguais ali, né? E ainda que, por exemplo, eu conheço muitos casos assim, o marido é o mantenedor da casa, ainda segue esse padrão, e tá tudo bem, mas a mulher trabalha, e ela se mantém. Por quê? Porque ela não pedindo o dinheiro para ele, para ela se manter, não pode dizer que ela não está contribuindo, né? Então, eu atendi um caso a semana passada, que foi uma questão do dinheiro que foi levantado, que eu coloquei e falei, vamos lá colocar no papel, né? Eu falei, olha o desajuste dessa sua relação, né? Olha como está desalinhado tudo isso. Então, não pode ser, né, nem 8 nem 80. Então, tem que ter uma parceria aí. Mas não é do financeiro que eu coloquei ali. Quando eu falo de independência, tem coisa pior do que uma pessoa que é dependente de você para qualquer coisa, né? Dependente desde as coisas simples, né? Ai, depende do outro para fazer a comida, depende do outro para levar ao médico, depende do outro para, é, sei lá, para bater um prego na parede, depende do outro emocionalmente. Eu fico doida com algumas coisas. Eu tenho já vários vídeos que falam sobre isso. E hoje mesmo eu vi uma frase na internet que dá até uma coisa assim, né? Quando a pessoa fala assim, ai, meu tudo, você é meu tudo. Cara, eu fico pensando assim, eu li hoje assim, você é o ar que eu respiro. Nossa, me deu até uma coisa assim, eu só pensei em Manaus, sabe? Tá faltando cilindros de ar, manda ar, manda ar, manda ar pra essa pessoa. Porque, cara, você é o ar que eu respiro? Como assim? Né? É metafórico, né? A forma de falar. Não, tem gente que leva isso ao pé da letra ali, né? Leva a risca. Você é o ar que eu respiro, você é não sei o que, sem você a minha vida não sei o que. E sabe por que, que não é metafórico? Porque a gente vê tanta barbaridade quando os relacionamentos terminam, é, de homens e mulheres, né? Feminicídio, agressão. Hoje de manhã ainda eu estava falando com uma pessoa vítima de violência doméstica. Nossa, que história, né? Deu até arrepio, assim, dela contando os detalhes. E é um cara super mega poderoso, rico, poderoso, sabe? Compra tudo, compra oficial de justiça, compra juiz, compra todo mundo, coloca todo, sabe? E o processo, e ela fala, eu falei, como assim, né? Alienação parental e mais nossa, violência patrimonial, violência, fraudes. E por quê? Porque não aceitou o fim do relacionamento, né? Por quê? Porque teve violência sexual, sabe? Teve estupro marital. Do estupro marital que não ficou só na violência física, sexual, foi para física, agressão mesmo, logo ali, né, na mesma
na mesma violência sexual. Então, quando a pessoa fala assim, você é meu tudo, sem você eu não respiro, você é o ar que eu respiro, isso me dá um medo tão grande só de ouvir falar. Então, uma pessoa dependente da outra, codependente, emocionalmente, eu acho que é Deus me livre e guarde, né? A dependência é algo terrível, terrível. A dependência a gente poderia abrindo um leque aí e viria a questão do ciúme patológico e de, nossa, a gente ia começar aí e terminar, por exemplo, no feminicídio, nas violências, em tudo isso que eu acabei de comentar e que a gente vê todos os dias na televisão, né? Então, para mim, por exemplo, só serve alguém que seja independente e que não seja um peso morto na minha vida e nem eu na vida do outro. Porque já pensou você saber, que foi que eu falei ontem também, né, na agiotagem, o outro depender de você, você ter que fazer tudo, sabe? Ai, eu preciso ralar aqui, eu preciso trabalhar mais porque eu preciso fazer tal coisa para outra pessoa, porque senão ela não vai fazer. Eu preciso ir para casa, sabe, pregar o botão desta camisa, porque amanhã de manhã eu tenho. Não tem parceria de jeito nenhum, né? Amanhã de manhã eu tenho uma reunião e eu vou pôr esta camisa e o botão, né, tá sem botão, o botão caiu, tá frouxo. E você não poder contar com uma pessoa que vai, não, daqui, querido, deixa que eu prego o botão aqui pra você. Vai tomar seu banho, tal. Enquanto você vai lá, né, dar uma relaxada, eu prego o botão pra você. Ai, não, mulher não, né? Ela não é empregada dele, ué, manda na costureira, ele que pregue, eu não sou mãe dele, eu não sou empregada. Cara, eu escuto isso direto, sabe? Eu tô num grupo aí, eu tô num monte de grupo fechado. E sábado, domingo, acho que foi sábado, nossa, foi um trelelê que eu falei, caracas, que é isso? A mulher tava pedindo informação lá, ajuda, né, dica de como congelar as marmitinhas lá que ela já faz pra semana inteira pro marido levar pro trabalho. Cara, aí veio uma mulher e falou assim, essas mulheres que ficam aí escravas do marido, né? Fazendo comida, ele que coma na rua, ele que. Eu fiquei lendo aquilo, eu falei, oi? Né? É... Então, assim, é uma coisa muito doida. Então, não tem parceria. Não tem. Então, assim, pra que ficar casado? Não é nem pra que ficar casado, é pra que entrar num relacionamento. Domingo eu tava conversando com uma pessoa, com um cara, um amigo. E ele falou assim, Gi, eu não tenho cabeça pra entrar em relacionamento nenhum. Eu falei, lógico que você não tem. Mas é lógico que você não tem, né? Você teve um relacionamento, você teve um casamento, você saiu de um casamento que você saiu esfolado de todos os jeitos, todos os jeitos. Você não cicatrizou as suas dores, e vai demorar 1000 anos se você não cuidar disso. Vai para terapia, né? Porque o tempo não cura nada. Eu fiz um vídeo a semana passada falando disso. O tempo não cura nada se a gente não fizer nada. Então, aí a pessoa enfia na cabeça que, por conta das dores que ela teve no outro relacionamento, os próximos sempre vão ser catastróficos. E aí o que a pessoa faz? Ela cria uma barreira, né? Ela cria um paredão, assim, ela fala, não, eu não quero me relacionar com mais ninguém nunca mais. Gente, nunca mais é tempo demais. Não é assim não. Relacionamento é fácil e é gostoso. Basta você saber 1000 coisas, né? São 1000 detalhes, são muitas coisas. Mas o conjunto dessas coisas é simples, é muito simples e é muito legal. Então,
Seja independente, não seja um peso morto na vida do outro, porque ser peso morto é a mochila que eu comentei ontem. Deus me livre. Ainda não. Seja companheira, sem ser pegajosa. Tem coisa pior do que aquela pessoa que fica grudada em você, sabe? Tipo mulher chiclete. Mulher chiclete é aquela que te liga 300 vezes por dia, não deixa você trabalhar direito, quer saber onde você tá, onde você não tá, com quem você está. Se você tá falando com ela ao telefone, ela escuta uma voz, ela já pergunta onde você tá, quem tá aí com você, que voz é essa, eu escutei uma mulher falando e pronto. Ai, que inferno, né? Se você tem que chegar às 8 em casa, se você chega às 8 em casa e você chega às 8h30, pronto, ela já ligou 30 vezes no seu celular e quando você chegar, desmorona a casa na sua cabeça, né? Porque aonde você estava? Onde eu estava o quê? Eu estava no trânsito, peguei mais trânsito que o normal. O pneu furou e não é desculpa, eu não tô falando de desculpa, eu não tô falando de mentira, eu não tô falando de sacanagem. Eu parei na padaria pra comprar pão e resolvi tomar um café. Sentar e tomar um café e fiquei lá na internet, no meu celular. E quem disse que isso é desculpa? Quem disse que isso não é verdade? Sabe? Eu não tô falando de sacanagem, de traição, de mentira. Ai, o pneu furou. Pô, quantas vezes furou o pneu do seu carro? E você não tava mentindo e você nem tinha que mentir pra ninguém, né? As pessoas sempre acham que é desculpa, que é mentira. A mesma coisa, você chega atrasada no trabalho. Ai, pneu furou. Ah, pneu furou. Uhum. Fala logo que você acordou atrasada, mais bonito que. Cara, o pneu furou, sabe? Então, isso é uma encheção de saco, sabe? Mulher chiclete, ninguém merece. Ninguém merece. E depois eu vou falar mais pra baixo da liberdade, mas eu já vou antecipar. Ela é tão chiclete que ela acha que é sua dona, é a posse. Você não pode fazer mais nada, você não pode ir na casa dos seus parentes. Ah, eu vou na casa da minha mãe, eu vou com você. Cara, eu quero sozinho, sabe? Eu quero. É a minha mãe, eu vou lá, eu quero conversar com a minha mãe. Sabe? Com você eu tô todo dia, com a minha mãe eu quero ir lá almoçar com a minha mãe. Com a minha irmã, eu vou tomar um chopinho com meu cunhado. Você vai tomar chopp com seu cunhado? Você vai galinhar por aí, você vai pro bar galinhar. Cara, eu quero. Quem disse que você tem que ficar grudado? Sabe? Ah, se vai na casa da mãe, da sogra, tem que ir junto. Se vai tomar um café com um amigo, não, mas o que você foi falar com o amigo? Por que eu não posso ir junto? Porque você tem a sua vida, eu tenho a minha, né? E a gente faz coisas separadas e em outros momentos a gente faz coisas juntos. Porque é simples assim, não é? Enquanto você vai jogar, enquanto eu vou jogar bola, você vai pro shopping com as suas amigas. Exemplo tosco, né? Quem disse que todo homem joga futebol e toda mulher gosta de shopping? Eu, por exemplo, odeio shopping. Hoje uma amiga falou assim: Gi, vamos tomar um chopinho no shopping e tal. Que eu fui ano passado. Eu fui com ela nesse shopping aí, Shopping Genópolis, que a gente gosta pra caramba. Eu não gosto de shopping, mas se tem que ir, a gente vai, né? Escolhe logo o que a gente gosta. Shopping pra mim é assim. Vamos entrar, tá, a gente vai ao shopping. Ok, o que a gente vai fazer lá? Desde sempre eu fui assim. O que a gente vai fazer lá? Nós vamos almoçar. Então tá bom. Eu já sei que é entrar e ir direto para o restaurante. Ah, nós vamos ao cinema. Tá bom. Nós vamos procurar sei lá, vou comprar um vestido branco. Eu vou comprar um tênis. Eu sei que aquela loja vai entrar, vai para a loja do vestido, vai entrar, vai para a loja do tênis. Mas esse negócio de, o que a gente vai fazer? Não tem nada pra fazer, vamos pro shopping. Ir pro shopping, passear, ficar andando feito barata, né? E vai, e vira, e olha. Eu não gosto de olhar vitrine, sabe? Eu não tenho paciência. Aquela coisa assim, e olha, e não. Eu não tenho paciência pra isso. Então, por isso que eu falei que é um exemplo tosco. Tem um monte de mulher que gosta, ok, né? Tem um monte de mulher que não gosta.
cara fala pra mim, vai pro shopping, eu vou jogar futebol, você vai pro shopping, eu falo, querido, é fácil você ir pro shopping e eu ir jogar futebol, porque, né? Mas, ok, enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra, não é? Então, por que que tem que ter esse chicletinho? Para, né? Esse negócio de ser chicletinho, de controlar o outro, de ser posse, né? Fazer do outro uma posse, é pra gente insegura, imatura, que tem medo. Eu falei. Peraí, eu vou lembrar. Não sei pra quem eu falei. Mas foi esses dias agora. Lembrei. Pra uma amiga jornalista. Eu falei pra ela, acho que foi sexta-feira. Eu falei, se tem medo de perder, é porque já perdeu. Se você tá com medo de perder a pessoa que tá com você já perdeu aquela pessoa. E muitas vezes você nem chegou a ganhar. Tamanha é a sua insegurança, chatice, imaturidade, chiclete, sabe? Mulher chiclete, pessoa chiclete. Você não vai ganhar nunca essa pessoa. Você já perdeu antes de ganhar, por ser tão pegajosa desse jeito. Então, ser companheira sem ser pegajosa dá liberdade, dá espaço para o outro, sabe? Dê asas. Eu tenho um texto, eu escrevi um texto, até vi ele esses dias, deve estar no meu blog, que eu falo de um relacionamento ele precisa ter, nós precisamos dar para as pessoas asas e raízes. Parecem coisas completamente antagônicas, né? Ou tem asas ou tem raízes. Mas um relacionamento ele é formado, ele é feito de asas e de raízes. Precisa ter raízes para as pessoas voltarem, mas precisa ter asas porque às vezes, né? Sempre, na verdade, as pessoas querem voar. Então, quando quiser voar, deixa voar, porque tem raízes e essa pessoa vai voltar. Tem alicerce, foi bem construída a relação. Agora, se eu só quiser colocar raiz, essa pessoa vai querer voar e ela vê que ela não vai conseguir sair do lugar porque ela está presa pelas raízes e ela vai arranjar um jeito de, sabe, quando dá aquele vendaval que arranca a árvore com a raiz e tudo que a gente vê por aí às vezes na rua depois de um temporal, é isso que acontece. E aí o que acontece com o relacionamento? Acaba. Era só dar um pouquinho de asas, né? E aí tudo fica fácil. É simples assim. Agora, todo mundo quer raiz e não dá asa. E não dá asa, sabe por quê? Porque tem medo. E tem medo, sabe por quê? Pela insegurança, por tudo isso que eu já falei, que eu falo em todos os vídeos. E principalmente porque as pessoas sempre acham que o outro vai trair. Cara, se as pessoas traíssem tanto quanto as pessoas todas acham que traem, não tinha ninguém na face da terra que não tivesse traído, nem tivesse ou traído e sido traído. Não ia existir. Porque a maioria das pessoas, maioria para não dizer todo mundo, é assim. Se liga, não atende, tá me traindo. Se tá online e não tá falando comigo, tá falando com quem? Se era para chegar às 8, chegou 8h30, foi aonde? Nessa meia hora, né? Então, viajou. Eu não vou conseguir voltar porque deu problema no voo. Sei, entendi. Ave Maria. Seja inteligente sem ser prepotente e arrogante. Todo mundo quer alguém inteligente, né, ao nosso lado. Inteligente, culto, estudado, porque inteligente e culto são coisas diferentes, né? A gente coloca no mesmo balaio porque tem uma certa ligação, mas são coisas diferentes. Mas inteligente, estudado, escolarizado, culto, inteligente emocionalmente, intelectualmente, sabe? A questão cognitiva, tudo isso. Porque senão, o que é que você vai ter do lado da pessoa?
É esse conjunto que eu falo de inteligências, tá? As inteligências múltiplas. Essa pessoa não vai ter nada para dividir com você. E, aliás, eu vou fazer um vídeo amanhã, se der tempo, falando sobre uma outra questão que entra bastante essa questão de interesse. Se a pessoa não tiver um conjunto de inteligências, ela vai sentar do seu lado e vai falar o quê? Vocês vão dividir o quê? Vocês vão compartilhar o quê? Problemas? Nossa, você viu, aumentou 40% a conta de luz. Ai, você viu, quebrou a porta do guarda-roupa, precisa, né, chamar o marceneiro. E o cano da pia do banheiro entupiu. Ai, eu preciso de dinheiro para pagar o condomínio. Ai, porque o Pedrinho tá dando um trabalho, hoje o síndico ligou para reclamar dele. Você precisa conversar com ele. Ai, porque a empregada disse que vai faltar 3 dias. Olha, a gente precisa pintar o teto dessa sala aqui, porque olha ali aquela manchinha. Vocês vão falar sobre o quê? Ou vai pro outro lado, descama de vez, né? Vai falar de, ai, vai lá no sex shop, vai não sei onde, vamos comprar um brinquedinho. Não tem assunto, entendeu? Agora, uma pessoa quando ela é inteligente, que aí já é o que eu vou falar amanhã, ela é inteligente, ela é uma pessoa interessante, faz com que você seja interessado por ele, é uma pessoa culta, uma pessoa divertida, bem-humorada, aí sim. Caso contrário, você se desinteressa por ela em 2 segundos. E depois eu vou fazer um outro vídeo com outro assunto, que é exatamente isso. Quando a pessoa, sabe, você até quer falar com a pessoa, mas não sai do bom dia. Todo dia ela te manda bom dia e não sai do bom dia, não evolui. Porque você vê que. E você olha e fala, cara, essa pessoa me manda bom dia todo dia, mas não é capaz de me mandar bom dia. Olha esse texto que eu li, você viu isso. Olha, eu tava lendo esse livro e eu vi isso aqui, que legal. Você viu que, por exemplo, agora há pouco eu vi, eu não li, mas eu vi que uma amiga postou uma entrevista com um cara que vive no deserto, alguma coisa assim. Eu não cheguei a ver, alguma coisa do deserto, uma entrevista com alguém no deserto. Cara, eu vi que tem um monte de perguntas, né? E respostas, óbvio. Que coisa interessante, né? Agora, bom dia. E? Ou aqueles bom dia e aqueles, sabe, aquelas postagens prontas, com estrelinha, com nananã, só falta sair algum coelho assim de dentro do celular quando você abre, né? Sabe? Aí você fala, até que pode ser interessante, mas não, só que não, né? Então, mas também não pode ser aquela pessoa, por exemplo, eu conheço uma pessoa, não posso dizer quem é, uma pessoa pública aí. Todo mundo conhece essa pessoa. Uma pessoa do teatro famosíssima. O cara é tão inteligente que eu tinha receio de. Receio não, né? Não era. Mas eu falava assim. Tem uma amiga que vai assistir esse vídeo que ela sabe quem é. Que é amigo dela. Também. Que quando eu olhava no celular, que eu via que era a ligação dele, e ele não gostava de escrever, só ligava à noite, e gostava de falar, né? E quando eu olhava assim, eu falava, ai, caracas. Dava até uma coisa assim, eu falava, putz, só faltava falar, pera só um pouquinho, deixa eu ligar aqui o computador pra ir falando com você, colocando no Google. Mas eram umas coisas muito interessantes. E a primeira vez que eu falei com esse cara por telefone, ele falou assim pra mim. Conversei. E no final desta conversa, que durou muito tempo, ele falou assim: Deixa eu te falar uma coisa. Já tinha conversado, tipo assim, mais de uma hora e meia. E aí já ia desligar e ele pegou e falou assim: Deixa eu te falar uma coisa. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção em você? Que você pronuncia as palavras corretamente. Eu falei:
como assim? Ele falou assim, você fala todos os R's, todos os S's. Eu comecei a refletir, é o mínimo, né? Ele falou, então, é o mínimo, só que não é o que a gente encontra, né? E aí eu comecei a rir e tal. E era uma pessoa tão culta, tão culta, tão culta, culta de cultura mesmo, né? Que eu ficava. A pessoa falava algumas coisas que era super interessante, mas vira e mexe eu falava assim: nunca ouvi falar sobre isso. Me conta. Não, não conheço. Sabe tal autor, tal escritor, tal filósofo? Não, né? E aí eu me senti, não na obrigação de saber tudo, que a gente nunca vai saber tudo, mas foi muito legal que eu me sentia desafiada, porque sempre, tanto é que quando eu conversava com ele, eu sempre tinha um papel e uma caneta ao lado, assim, porque ele ia falando, conhece tal autor? Não. Ah, ele fala de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu anotava e quando eu tinha um tempo depois, eu ia pesquisar sobre aquela pessoa. Então eu aprendi horrores, né? Então, esse tipo de. Tô falando que isso serve pra mim, tá? Tô falando pra mim, tô dizendo que todo mundo tem que ser assim. Mas é aquela coisa que encanta, que fascina. Não é aquela pessoa que manda bom dia. E você fica esperando, tá? Vai falar bom dia e não. Né? Não. Todo dia só vem o bom dia. Não vem assunto, não tem assunto, não tem. Eu perco interesse no segundo bom dia. Tem gente que tem paciência. Eu não tenho, né? Então não pode ser arrogante, eu sei tudo, etc, etc. Não, né? É aquela coisa, como eu falei desse cara, sabia muito, sabia não, porque ele não morreu, tá aí, né? Sabe muito, mas compartilhava, e por aí ia, né? Então, ser inteligente sem ser prepotente e arrogante. Isso é uma coisa que eu escuto muito, muito em atendimento. Tem homem que fala assim, tem uma coisa que mulher que tem essa questão, né? A mulher fala assim, homem não gosta de mulher inteligente, homem não gosta de mulher bem-sucedida. Balela isso, né? Papo furado. Homem gosta de mulher inteligente, sim, independente, sim, bem-sucedida, sim, dona do nariz, sim, mas ele não gosta de mulher arrogante, chata, sabe, nariz empinado, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de homem e bababá, 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 e vai sempre colocando o homem no degrau, né, de baixo, né, no degrau de baixo, abaixo, e vai só literalmente ladeira abaixo. Aí sim o homem não gosta. Mas não é porque a mulher é independente, blá blá blá, empoderada, nananã. É porque é arrogante, é nariz empinado e eu posso, eu faço, eu aconteço, no sentido de dizer eu posso, eu faço, eu aconteço e você não pode nada, né? Então, não é isso. Depois, seja sedutora sem ser vulgar. Nossa, isso daqui daria uma live de 3 horas. Ser sedutora, seduzir, sedução é uma coisa e vulgaridade é outra completamente diferente. Tem uma linha muito tênue, às vezes a gente dá umas escorregadas sim, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Umas escorregadas a gente até dá de vez em quando, mas que seja uma escorregada sutil. O que não dá é algumas questões que a gente tá vendo muito por aí, né? Então, eu posso tudo? Poder você pode. A gente pode tudo. A questão é, eu devo? Se a pergunta é pode, pode. Na programação neurolinguística que a gente tem esse conceito. Posso? Pode. Se a pergunta é pode, pode. Agora, devo? Peraí. Aí a coisa já muda de figura, né? Então, você quer ser vulgar? Você quer andar pelada? Você quer andar com os peitos de fora? Você quer andar com a bunda de fora? Você quer. Você pode fazer tudo. Seu corpo, suas regras. Agora a questão é eu devo?
Aí já precisa analisar. É válido? Precisa analisar. No contexto que eu estou inserido, cabe? Precisa analisar. Na relação que eu estou, cabe? Precisa analisar. Eu vou ganhar ou vou perder com isso? Precisa analisar, né? Eu preciso disso? Precisa analisar, né? É necessário? Ou a gente vai falar, é completamente desnecessário? Precisa analisar. Então, muito das coisas que acontecem nos relacionamentos não é sim ou não, mas vamos analisar. Muita coisa, né? Inclusive, por exemplo, que isso já tá eu faço de vez em quando eu penso nos assuntos, eu escrevo. E eu escrevi, dá pra fazer um vídeo sobre traição. Perdoa ou não perdoa a traição? É a pergunta que mais chega. Eu sou especialista em relacionamento extrapar. Perdoa ou não perdoa? Eu falo, não tem sim ou não. Depende. Como depende, Gislene? Depende. A gente precisa fazer 1000 análises aqui, né, da sua situação. E você vai decidir ao final, sim ou não. Mas não é sim ou não. Depende. Depende de muita coisa. Eu, na mesma situação, né, ter um relacionamento, ter sido traída e ter perdoado. Aí eu separo, vou para outro relacionamento, aí eu sou traída de novo. Aí eu falo, se eu perdoei no outro, eu vou perdoar nesse? Não é uma regra. Eu perdoei no outro, mas nesse não, né? Porque o contexto é diferente, a pessoa é diferente, a situação foi diferente, tudo é diferente. Então não tem sim ou não, e não tem sempre que ser uma regra. Tem 1000 nuances aí, né? 1000 questões a serem analisadas. E o conceito de vulgar começa por aí, né? Qual é o conceito de vulgar? Se você perguntar para uma pessoa, uma mulher extremamente elegante, cadê o livro? Se você perguntar para Glorinha Calil, né, do Chique, pergunta para Glorinha Calil o que é vulgar, ela vai te dar uma aula. Pergunta para qualquer outra pessoa, para quaisquer outras tantas pessoas, vão te dar definições e exemplos completamente diferentes. Então, o que é vulgar? Depende do universo, né? Mas, desculpa, a gente sabe. Eu sei o que é vulgar para mim. No meu conceito, eu sei o que é vulgar e eu sei o que é sedutor, que serve para mim, né? Depois, homem quer, todo homem gosta de mulher que seja acolhedora, afetuosa, sem que exerça o papel de mãe. Nenhum homem quer uma mãe. Começa por aí. Mesmo porque nenhum homem tem tesão na mãe. A não ser, claro, transtornos, enfim, né? Mas, tô falando né, do comum aí, do saudável. Não. Então o homem não quer uma mãe, o homem não quer uma empregada. Ah, ele quer me fazer de empregada. Engano seu, Bela. Muito engano seu, meu amor. Mas ele quer uma parceira. Ele quer alguém para dividir. Olha, você faz o jantar, eu lavo a louça. Né? Ou eu banco tudo, você me dá carinho. Eu lavo e você passa. Né? Eu levo o cachorro para passear e você troca a fralda do bebê. Não é? Quais são os acordos? Agora, dizer, o homem quer uma empregada, você tá achando que eu sou sua empregada? Quando chega essa fala, muitas vezes eu já torço o nariz, né? Eu falo, ai, caracas, essa sessão vai ser longa. Quando a pessoa chega e fala assim, a mulher, né? Ele tá achando que eu sou empregada dele. Quando é atendimento de casal,
e eu coloco essa questão, vou ouvir as duas partes, claro, nunca passou pela cabeça do cara, claro que eu não tô falando que isso é uma regra, né, que 100%. Nunca passou pela cabeça dele, sequer passou que ela fosse empregada dele, mas passou na dela. E se passa na minha cabeça que eu acho que o outro tá achando que eu sou empregada, o que vai acontecer? Vai desandar tudo. E aí vem o diálogo, que eu falei que é o alicerce. E aí vem o silêncio, que é a forma mais certa de dar errado. Percebe como é fácil? É simples. Então, o homem não quer uma mãe, nem uma empregada, mas ele quer alguém que seja acolhedora, afetuosa e que compartilhe a vida, inclusive doméstica, com ele. Depois, e que faça, por exemplo, o favor no sentido de favor mesmo, de acolhimento, de carinho, de mimo, de dar aqui a sua camisa que eu vou colocar o botão. Dá aqui a sua calça que eu vou fazer a barra para você. Dá aqui essa bermuda que eu vou costurar para você. Eu vi que você não pegou toalha. Deixa que eu vou pegar a toalha para você sair do banho. Eu vi que você tá muito cansado. Deixa que eu vou fazer uma comidinha gostosa para você. Inclusive, vou pôr no prato e vou trazer aqui para você enquanto você assiste o seu futebol. Eu vejo, às vezes, algo parecido com isso. Nossa, as mulheres só falta ter a Terceira Guerra Mundial. Eu não vou fazer prato para homem, eu não sou empregada, eu já fiz a comida, né? Então, sei lá. Eu tô falando que serve para mim serve. Que seja safada na hora, lugar e medida certa. Sabe a história da puta e da santa e da puta? Não, não é da santa e da puta, é da dama e da puta. É assim, tem que ser as duas coisas, né? Uma dama na sociedade e uma puta na cama. Então, é hora, lugar e medida certa. Porque se passar da medida também, aí a coisa desanda. Qual é a medida? Quem é que coloca a medida? Não vem pronto. A medida é sua e do outro. Combinados. Entre quatro paredes vale tudo? Se for combinado entre os dois, se for consentido pelos dois, vale tudo. Então não é o externo, não é a sociedade, não é uma regra, não é um manual. A medida é sua. Comunique, dialogue. Porque se você tiver uma medida, o outro tiver outra, e o silêncio imperar, lascou-se tudo. Seja amiga e amante, que aí engloba tudo isso. Tem que ter as duas coisas. Nenhum relacionamento funciona se não tiver amizade, nenhum relacionamento funciona se a sua esposa, a sua namorada não for a sua amante também. Porque se não for, talvez essa amante dane-se tudo também. Seja alguém para dividir a vida e não alguém que lhe tira a liberdade e coloque em cárcere privado. Muitos homens, muitas pessoas, na verdade, tem verdade, homens e mulheres, mas homens principalmente, eles falam, como esse meu amigo que eu tava conversando domingo, que eu comentei aqui, não quero mais me relacionar, não tô preparado. Lógico que não. Vai imaginar que aconteceu como aconteceu nos outros relacionamentos. Vai ficar, né, enfiou uma aliança no dedo, pronto, a aliança é uma algema, né, anelar, a pessoa não sai mais de casa, né, perde a liberdade e fica em liberdade assistida e cárcere privado, né, liberdade assistida ele sai, vai trabalhar, mas ele está sendo monitorado, tá lá com uma tornozeleira eletrônica, a tornozeleira eletrônica vira uma aliança, na verdade, né. Aliás, a aliança vira uma tornozeleira eletrônica e o celular é uma tornozeleira eletrônica. E cárcere privado é cárcere privado. Não. Você jogava futebol de domingo com seus amigos? Não, agora você não vai jogar mais. Você casou? Você não tá namorando comigo? Não vai não. Como assim? Não vai. Você fazia happy hour de quarta-feira? Não, que happy hour?
Você quer levar a vida de solteiro casado? Não, meu amor, não vai não. Quem é que vai entrar numa roubada dessa? Só se for muito sem noção, né? Eu tô fora. Então, é o que eu falei, né? Para não ter liberdade assistida e cárcere privado, é ter asas e ter raízes. Ter asas e ter raízes, a gente precisa ter um equilíbrio aí, tem que ser harmônico. Asas e raízes precisa ter harmonia. E, enfim, exatamente o que todas as pessoas buscam em um relacionamento. E é isso, né? Na verdade, dá para incrementar essa lista 1000 vezes, mas o básico é basicamente isso. Então, isso é o que eu penso de uma relação, de um relacionamento. Isso é o que eu espero, por exemplo, que precisa ser compartilhado, sabe? Eu entrego isso e eu espero exatamente a mesma coisa, né? Em contrapartida, que venha o mesmo processo aqui, certo? Conta aí pra mim se você pensa muito diferente, se você pensa parecido. Conta aí, conta, que eu tô muito afim de saber o que você pensa. Todo homem gosta de mulher que? Conta pra mim, conta pra mim. Beijos, 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 beijocas pra vocês. Ah, eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube e nas outras redes. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, clica no sim, clique, ficou bom, né? Clique. Clique no sininho. Não, clique em inscrever-se. Depois que clicou em inscrever, você clica no sininho e aí tem 3 opções. Clicou no sininho, aí você clica em todas, porque aí todos os vídeos que entrarem você vai ser notificado, né? Compartilhe com seus amigos, comente, dê sugestão de novos temas, e bora lá, ok? Me conta aí o que você acha. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, clique no sininho e bora lá que é pra frente que se anda. Beijos!